Olá! Hoje a gente vai entrar numa de detetive psicanalítico. E o nosso caso, olha, é um mistério que nem o próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, conseguiu desvendar. Pois é, o próprio Freud, com todas as letras, admitiu que falhou na análise de uma jovem paciente que ficou famosa como Dora. Ele disse que não conseguiu dominar a transferência, acabou perdendo a paciente e o caso virou um baita quebra-cabeça na história da psicanálise. E aí que a história fica boa. Décadas depois, entra em cena outro monstro da psicanálise, Jacques Lacan. Ele pegou os arquivos do caso e fez a pergunta que ninguém tinha feito com tanta clareza. Afinal, o que foi que o Freud não viu? E a resposta que ele encontrou? Ah, essa resposta mudou tudo. Então, para a gente entender essa investigação, vamos seguir os passos do Lacan. A gente começa com o enigma do caso Dora, depois pega a chave que ele usou, a dialética, vê as reviravoltas da verdade, entende de vez o que é a tal da transferência e, por fim, coloca o próprio analista no divã. Vamos lá? Certo. Primeiro ponto, então, o enigma do caso Dora. Vamos montar o cenário. Quem era essa paciente, a Dora, e qual era o drama que levou ela até o consultório do Freud? Olha, o que a Dora apresentou para o Freud foi um verdadeiro novelão, uma trama familiar super complexa. Ela sentia que era só uma peça no tabuleiro, sabe? Um peão sendo usado numa troca de favores bem esquisita entre o pai dela, a amante dele, que era a senhora K, e o marido dessa amante, o senhor K. E ela não era uma paciente qualquer, não. Ela peitou o Freud, basicamente perguntando: escuta, os fatos são esses, a realidade é essa. O que o senhor e a sua subpsicanálise querem mudar nisso aí? Essa pergunta, essa provocação, foi o que forçou o primeiro grande movimento do Freud na análise. Ok, e agora a gente chega na ferramenta que o Lacan usou para desvendar esse mistério. Para entender a sacada dele, a gente precisa primeiro entender o que ele chamava de dialética, porque foi com isso que ele propôs uma virada de chave, uma mudança total no jeito de enxergar a análise. O ponto do Lacan é o seguinte: a psicanálise não é tipo um laboratório com um cientista de jaleco olhando um bicho no microscópio. Não. Para ele, é uma experiência dialética. O que isso quer dizer? É um diálogo, uma conversa entre duas pessoas. E a verdade não é algo que o analista descobre no paciente. Ela é construída, ela nasce ali, naquela conversa. Isso muda completamente o jogo, né? A análise deixa de ser uma caça a uma verdade escondida, estática, e passa a ser essa dança, uma conversa viva, onde a verdade está sempre se movendo, se transformando pelo próprio ato de falar e escutar. E o Lacan, com essa lente da dialética, percebeu uma coisa genial. O próprio texto do Freud sobre o caso Eco é como uma peça de teatro, cheia de reviravoltas. Ele chamou isso de inversões dialéticas. São aqueles momentos em que, pá, a verdade da situação vira de ponta cabeça. Então vamos acompanhar essas três grandes viradas que o Lacan apontou na análise da Dora. A primeira reviravolta vem com essa pergunta do Freud. Ele joga a bola de volta para Dora. Em vez de só concordar com a história dela de vítima, ele pergunta: ok, mas e a sua parte nisso tudo? Qual é a sua responsabilidade nessa bagunça da qual você reclama? De repente, ela não é mais só uma vítima passiva. Ela é também uma participante. Aí vem a segunda inversão. Freud percebe que aquele ciúme todo que a Dora sentia do pai, na verdade, era só uma fachada, uma máscara para esconder o interesse real, profundo e que nem ela mesma admitia na amante do pai, a senhora K. E esse fascínio pela senhora K nos leva à terceira e mais profunda reviravolta. A questão central para Dora não era a traição do pai. A questão era o que a senhora K representava para ela. O grande mistério do que é ser mulher. É isso que o Lacan saca. A senhora K não era só uma pessoa. Para Dora, ela era a encarnação de uma pergunta que angustiava. O que é ser mulher? O que é ser vista como objeto do desejo de um homem? Essa era a verdadeira questão. Beleza, a análise teve todas essas viradas. Então, onde foi que o Freud errou? Onde foi que ele se perdeu? A resposta, a pista final do nosso mistério, está num conceito que o próprio Freud criou: a transferência. O próprio Freud achava que o erro dele foi não ter sacado a tempo que a Dora estava transferindo para ele os sentimentos que ela tinha pelo Sr. K. Ele achou que demorou para agir.
Só que o Lacan olhou para isso e viu uma coisa bem mais profunda. Porque para Lacan, a transferência não é só o passado se repetindo no presente. É muito mais que isso. É um evento que acontece ali, naquele momento da análise. É como um alarme que soa quando a conversa dialética trava. É isso. A transferência é uma luz vermelha piscando no painel. Ela avisa que o diálogo empacou. E muitas vezes, o motivo desse engarrafamento está do lado do analista, nas coisas dele, nos preconceitos dele. É o que chamamos de contratransferência. E é aqui que a gente chega no grande finale. Para resolver de vez o caso Dora, o Lacan precisou fazer uma coisa ousada. Ele colocou o próprio Freud no divã. O Lacan aponta vários pontos cegos, vários preconceitos que formaram a contratransferência do Freud. Por exemplo, ele tinha uma simpatia antiga pelo Sr. K. Ele queria um final de novela para Dora, um final feliz, romântico. E o ponto talvez mais importante, ele admitiu que ficou desconcertado. Ele não soube lidar com o apego homossexual da Dora pela Sra. K. E essa citação do Lacan mata a charada. Ao se colocar no lugar do Sr. K, o Freud deixou de ser aquele ouvinte neutro da dialética. Ele começou a projetar os próprios desejos na análise. E quando o Lacan diz que ele não conseguiu comover o Acheronte, é uma forma poética de dizer que ele não conseguiu acessar o inconsciente profundo da Dora. Por quê? Porque o inconsciente dele mesmo estava atrapalhando. Então, para a gente amarrar tudo, o que essa releitura do Lacan nos ensina? Primeiro, que a transferência acontece no agora, não é só passado. Segundo, ela é um sinal de que a conversa travou. Terceiro, e mais importante, ela revela os pontos cegos do próprio analista. E por isso, o papel de quem analisa é o de um não agir positivo, que é basicamente segurar a onda e não impor os próprios desejos, para deixar a verdade do paciente aparecer. E no fim, a análise que o Lacan faz do erro do Freud vai muito além da clínica. Fica uma provocação para todo mundo. Se o próprio Freud, o gênio, tinha tantos pontos cegos, o que será que as nossas reações do dia a dia com as outras pessoas, aquela simpatia imediata, aquela raiva súbita, aquele desconforto, o que será que tudo isso revela sobre as verdades que a gente não consegue ver em nós mesmos?